Graça, paz e sabedoria sejam ministrados a nós dos céus. Qual a relação entre sofrimento e esperança, peso e recompensa, tribulação e glória? A Bíblia nos apresenta um paralelo interessante entre estes aparentes contrastes. Tribulação na Bíblia é um fardo pesado. No grego do Novo Testamento é como um homem sendo esmagado por uma pedra. Glória representa brilho ou luz, fulgor. No Antigo Testamento representa peso. Qual a relação poderia haver entre essas palavras aparentemente diferentes, mas com significados parecidos? Todos nós nos perguntamos por que as coisas não dão certo, por que o ímpio prospera, por que Deus não age. Essas perguntas nos são feitas seguidamente por amigos, discípulos. Onde estava Deus quando meus pais se separaram, quando sofri um atentado? São perguntas justas e dignas de intensa meditação. Mas sempre me vem à mente um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, na Bíblia Sagrada. Diz assim o apóstolo Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos, Deus estava presente quando estávamos sofrendo. Ele estava presente na reprovação daquele vestibular, quando estávamos no leito de hospital. O apóstolo Paulo era alguém que sabia o que é sofrimento. Ele já havia sido preso, apedrejado, perseguido, chicoteado, que levava no corpo as marcas de Cristo em sentido literal. Era perseguido por pregar o amor de Deus em Cristo Jesus, a liberdade dos filhos de Deus. O mundo jaz do maligno, ele é seu príncipe. Que sociedade pune de forma tão má alguém que prega o amor? Somente uma sociedade pastoreada pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Pastoreada por alguém em sua alma, a natureza é matar, roubar e destruir. Porém, Deus não fica indiferente a isso. Essa é a boa notícia. O apóstolo Paulo, frente a tanto sofrimento, usa o termo leves e momentâneas tribulações. Produzem para nós eterno peso de glória. Ele usa glória como peso no sentido do Antigo Testamento. Preste atenção, nossas leves e momentâneas tribulações. Nos reinos antigos, os servos do rei traziam presentes para ele e o rei subia numa balança. Então, quando essa balança ela ficava equiparada com o peso do rei, aquele era o peso da glória do rei. Então é muito interessante o que Paulo está trazendo à sua mente para lhe dar esperança. Ele crê de coração que Deus não só vê as nossas tribulações, mas Ele está preparado para recompensar a nós pela nossa postura diante delas, pelo tamanho da fé com a qual nós vamos enfrentar essas tribulações. Quando nós sofremos e nos mantemos fiéis, Deus está acumulando para nós peso de glória, um galardão junto a si eterno nos céus. Aleluia! Nessa perspectiva, podemos afirmar como Paulo, que as nossas tribulações, por mais graves que pareçam, elas são leves e momentâneas, pois Deus enxugará de todo olho toda lágrima e recompensará ao fiel. Dará força e resiliência advindas do seu Espírito Santo, para não somente vencermos a tribulação, mas testemunharmos do poder em vida, ajudando aqueles que estão passando por ela também. E adentraremos um dia pela esperança da glória dos céus, repletos de glória e honra. Você consegue imaginar a alegria que tem nisso? O peso de glória que há nisso? Creia nisso, meu amado. Um dia Deus declarará: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amados, felicidade não é uma estação a qual chegaremos, mas uma forma de viajar. Nosso Abba Pai está esperando na última estação desta viagem. E Ele não está com as mãos vazias, creia nisso. Eu desejo de coração que essa doce esperança acalente o seu dia.